Então, pessoal, eu queria ministrar hoje. Hoje nós estamos na véspera do cursilho, né? O domingo que antecede o cursilho. E para mim é muito especial. E eu dei uma palavra na sexta-feira para os cursilheiros, que nós nos fizemos na última reunião geral, mas eu queria expandir essa palavra para a igreja. Eu queria trazer essa igreja porque eu queria trazer para os nossos corações a nossa responsabilidade em realizar a obra de Deus. E para tanto, como eu fiz na sexta-feira, eu queria que a gente abrisse a Bíblia em João capítulo 9. Vamos ler alguns versículos de 1 a 5, mais precisamente. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Vamos todos, o último versículo, vamos lá, todos juntos. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Amém, amém. Senhor, graças te damos, Senhor, pela tua palavra. Agora fala aos nossos corações. Fala, Senhor, por meio do teu Santo Espírito, que a tua graça, o teu amor esteja neste lugar, Senhor. Que possamos compreender aquilo que o teu Espírito quer falar aos nossos corações. A tua palavra diz: quem tem ouvido, ouça o que o Senhor diz à igreja. Que neste momento tenhamos ouvido, Senhor, para ouvir, ouvidos espirituais, para ouvir a tua palavra e guardá-la ela em nossos corações. Amém, amém. Então, queridos, na ocasião eu chamei a atenção. Esse é uma passagem que foi motivo de pregação aqui, naquele período que nós pregamos sobre os 7 milagres de Jesus no Evangelho de João. Daquela ideia que João tem de, através do seu Evangelho, provar que Jesus é Deus, não é? E argumentando uma falácia, uma mentira, em que havia na época que colocava em xeque a divindade de Jesus. Então o Evangelho de João, ele foi escrito para isso. Mas eu não queria pegar, não vou sobre esse prisma agora, mas eu queria pegar esse texto e que a gente trabalhasse alguma coisa aqui, dentro daquilo que é a obra de Deus. Porque a gente ouve falar muito da obra de Deus, né? E a obra de Deus não é somente a obra de Deus que a gente realiza, mas a obra de Deus que é realizada em nós. Deus tem uma obra que se realiza em nossos corações. Quando Paulo escreve aos Filipenses, ele diz: aquele que começou a boa obra em vocês, há de completá-la. Então tem uma obra de Deus que é feita em nossas vidas, sim ou não? Sim. O Espírito, ele está aqui para construir um novo ser em Cristo Jesus. Este é o propósito de Deus. É por isso que Jesus diz que a porta de entrada é o novo nascimento. Não é? Nicodemos foi questionar Jesus e Jesus foi trazendo essa nova ideia que não era pela lei, não era o cumprimento da lei, mas tinha que haver um nascimento espiritual. E essa é a primeira obra. E aí Jesus está falando aqui desse cego de nascença. E João coloca exatamente esse cego de nascença porque é um cego. E o cego de nascença é aquele que não foi vítima de um acidente, não foi vítima de algum percalço na vida, ou de alguma doença, que perdeu a sua... Não era diabético ele, que perdeu a visão, não. Ele nasceu assim. E nós falamos, bem lá atrás, nós falamos que as pessoas que nasciam com algum defeito, principalmente cegas, eram pessoas que eram como é que se diz? Eram categorizadas, né? Colocavam nele
essa ideia de que eles eram malditos, que eles já não tinham nem a condição de nascer, porque já nasceram errado. E algumas culturas até jogavam fora essas crianças que nasciam com defeitos, principalmente cegos. E a cegueira na Bíblia é muito simbólica, porque a cegueira na Bíblia representa exatamente a ação do diabo na vida das pessoas, não é? Vamos lá, o que diz lá em 2 Coríntios capítulo 4, vamos ver versículo 8, se eu não me engano. 2 Coríntios capítulo 4. Não, pode voltar, então deve ser 4, 5. Eu quero pegar, está aí. O Deus desta era, o que é que ele fez? O que é que ele fez, irmãos? Cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam que a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Quem faz isso? O Deus deste século. Quem é o Deus deste século? Quem é aquele que o mundo jaz no maligno? Em quem? Quem administra esse mundo nos dias de hoje? É a igreja? Não. Não é a igreja. Quem administra este mundo é o inimigo. O mundo jaz no maligno. E a gente, como cristão, a gente precisa ter esta consciência. E qual é o meu papel como igreja? O meu papel como igreja é continuar a obra de Deus. E qual é a obra de Deus que João vai dizer que Jesus está fazendo? Jesus mesmo disse, olha só, nem ele nem os seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. E nós falamos aqui, não estou falando da obra de Deus que nós realizamos para fora, mas eu estou falando da obra de Deus que é realizada no interior do ser humano. E esta é a obra de Deus. A obra de Deus de realizar em cada vida. Jesus não veio aqui para estabelecer uma igreja, uma instituição filantrópica, não. O principal motivo de Jesus é mudanças de vida. Não adianta estarmos na igreja se não passamos pela obra de Deus na nossa vida. Ou se não estamos na obra de Deus, não temos a obra de Deus na nossa vida, irmãos. Precisamos entender isso. E a primeira obra de Deus é a salvação. É a salvação. Deus quer salvar pessoas. Deus quer tirar pessoas da cegueira espiritual, que o diabo quer desmanchar e afastar essas pessoas, mas Deus quer resgatar essas pessoas. Coloque, por favor, aquele 2 Coríntios capítulo que eu dei agora, capítulo 4, versículo 5, voto 6 ou 7, por favor. Vamos ler todos. O Deus desta era cegou o entendimento dos crentes para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Agora vai para o 5, vai para o 6. Pois Deus disse, das trevas resplandeça o que, irmãos? Luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Esta é a obra de Deus. Enquanto o inimigo quer dar um apagão espiritual nas pessoas, Deus quer trazer luz através de Cristo. Aleluia! Onde há trevas, brilha, resplandece. A palavra resplandecer aqui é um movimento de luz grande. Não é uma lanterna que Deus quer acender no coração dos homens, mas é iluminar o ser com o poder da face de Cristo. Aleluia! Você pode glorificar o nome do Senhor? Aleluia! Então a obra que Deus quer realizar a sua obra naqueles que Deus quer salvar. Esse é o nosso motivo aqui. Agora é interessante. Jesus diz assim, nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele.
Enquanto é dia, precisamos... Bote lá no texto, por favor, para que a gente possa acompanhar a leitura. Antes, pode botar lá no início. Eu quero pegar bem o versículo. Vamos lá. Pode ir em frente. Mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse. Então, há um objetivo de Deus aqui. Mas aí Jesus vai dizer o mais ainda. Olha o que Jesus vai dizer. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Deixa o versículo aí. Jesus está dizendo, precisamos. Eu achei interessantíssimo isso, irmãos. Precisamos. E aí eu fui dar uma olhada em todas as Bíblias, todas as versões, e todas elas estão no plural. E o verbo está no plural. Jesus está dizendo, precisamos. Jesus poderia ter dito, não, eu preciso realizar a obra daquele que me enviou. Mas Jesus incluiu todos nós. Incluiu os discípulos e disse, olha, nós precisamos fazer o quê? Realizar a obra daquele que me enviou. E qual é a obra daquele que me enviou? É manifestar a obra de Deus na vida daqueles que precisam. É trazer a luz de Deus nos corações das pessoas. Este é o principal. Filantropia é muito boa. Socialmente, núcleo de convivência, tudo isso é muito bom. Isso faz parte da nossa vida cristã, mas nós não podemos perder o nosso propósito aqui. É por isso que o nosso propósito começa como? Inspirar pessoas a se tornarem o quê? Templo do Espírito Santo para quê? Para adorar. Esta é a primeira frase. E essa é a frase básica, fundamental. Porque se não houver isso, não há família de Deus e não há templo do Espírito, nem corpo de Cristo. Se as pessoas não se tornarem o templo da luz de Deus, se não brilhar a luz de Deus nos corações, nós não somos templos. E isso é muito simbólico, muito marcante no templo antigo. No lugar santo dos santos havia os castiçais, onde a luz a chama não poderia se apagar. E o sumo sacerdote era responsável de manter aquela luz brilhando o tempo todo. Sabe o que Deus quer? Deus quer que a luz de Cristo brilhe o tempo todo em nossas vidas. Mas Ele não quer somente que a gente brilhe aqui, mas que a gente seja luz para quem, irmãos? Luz para o mundo. Vós sois o quê? A luz do mundo. Quem é a luz da igreja? Quem é a luz da igreja? Jesus. E quem é a luz do mundo? É nós. Nós é que vamos brilhar. A luz nós temos que refletir como a luz que Cristo brilha em nós. Agora, se você não está deixando a luz de Cristo brilhar em vós, como você vai refletir essa luz? E quando essa luz brilha, quando a igreja brilha, a igreja é como a lua. A lua tem luz própria, irmãos? Não tem. Mas Jesus tem luz própria. Jesus é o sol. E a lua só existe. E a gente só percebe a luz, só percebe a lua quando o sol brilha sobre a lua. Nós vemos. Enquanto no momento que a terra passa no meio, aí a lua desaparece. A lua cheia, bonita. Quem já viu a lua cheia aqui no parque? Às 6 horas da tarde, aquela luazão, parece um mundo saindo do horizonte assim, lindo. Ali, quando a luz do sol está brilhando diretamente sobre a lua. A mesma coisa a igreja. A mesma coisa a igreja. Nós deveremos manifestar para as pessoas a luz de Cristo. Nós precisamos. É interessante que Jesus está dizendo, realizemos. Precisamos realizar, no plural. Sabe, irmãos, eu fiquei pensando em casa. Eu falei isso sexta-feira, mas depois fui pensar em casa. Disse, meu Deus do céu, quem é que está falando isso? Quem foi que falou isso? Jesus. E quem é Jesus? Quem é que está falando, irmãos?
É Deus que está falando, não é quem está nos chamando para isso, não é um profeta, não é um pastor, não é alguém iluminado, alguém que trouxe alguma novidade, não, é o próprio Deus, que Jesus é Deus, irmãos. É Deus que está dizendo, precisamos, ou seja, Deus está me incluindo a mim e a você, nessa tarefa maravilhosa, de brilharmos, de manifestarmos o trabalho, a obra de Deus no coração das pessoas. Precisamos manifestar, irmão. E isso é importante. Segunda coisa que Jesus diz aqui, é que ele diz assim, quando devo realizar isto? Jesus diz, enquanto é dia. Enquanto é dia. Enquanto é dia. Não é? Olha o que diz o versículo. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que viveu. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. E aí a gente pode entender duas coisas. A primeira, essa noite que chega para cada um de nós, que é a sepultura. Quando nós morremos, nós não podemos mais realizar nada. Nós não podemos mais ser luz, mesmo porque nós não estamos aqui. Veja o que diz a Eclesiastes 9:10. Eclesiastes 9:10. Olha o que Salomão vai falar. O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força. Pois na sepultura, para onde você vai, todos nós, se Jesus não voltar, certo? A Ana fica com raiva de mim, que quando eu passo no cemitério, é a casa de todos nós. Ela, não sei o que, mas é a casa de todos nós, irmão. É a casa de todos. Se Jesus não voltar, é a casa de todos nós. Tá? Não há atividade nem planejamento, não há conhecimento na sabedoria. O que é que Salomão está dizendo assim? O que você tem que fazer, faça com todas as suas forças, enquanto é dia. Enquanto você está em vida. Porque vai chegar o momento da noite, simbolicamente, a nossa morte, que nós não podemos mais realizar nada. E o Salomão diz, e faça com todas as suas forças. Assim, tente fazer de qualquer forma. Não, faça com todas as suas forças. Irmãos, isso aqui me bateu muito no coração. Bateu muito no coração, porque às vezes eu estou tão preocupado com tantas coisas neste mundo, tão distraído com tantas coisas, e perco o fio da meada, aquilo que é propósito de Deus na minha vida. Porque se você entrou na igreja, você está no mesmo propósito. Porque não é o propósito do pastor Botelho, é o propósito da igreja. Vocês são o quê? A luz do mundo. Pastores, vocês são a luz do mundo. Presbíteros, vocês... Não, todos nós somos a luz do mundo. Todos nós somos essa luz, e nós precisamos refletir. É a luz de Cristo que brilha nos nossos corações. E quando nós brilhamos essa luz para o mundo, as pessoas que estão aqui recebem esta luz. E o trabalho do inimigo de cegar, de fazer com que essas pessoas não enxerguem, é destruído pela ação do Espírito Santo, trazendo essa luz e salvando essa pessoa. Olha que coisa linda. Aí essa luz vai refletir na outra pessoa. Eu já vi muitas vezes isso. Eu me lembro da Alice, esposa do pastor Arruda. Eu me lembro o testemunho dela, ela contando. Ela era lá da L2, gaúcha. Ela foi para a igreja porque a vizinha levou ela como criança de 9 anos, levou ela para a igreja. A família dela, ninguém era crente. Foi aquela criança de 9 anos para a igreja, na escola dominical, e começou a ouvir a palavra de Deus. E daqui a pouco essa criança levou praticamente toda a família para a igreja. Hoje ela tem 2 ou 3 irmãos que são pastores. Ela é casada com um pastor. Mas tudo começou uma criança brilhando a luz de Cristo no meio daquela família. E quantos testemunhos nós temos disso? Quantos testemunhos? A sua casa
deve ser essa central de energia, onde a luz brilha. A sua família tem que brilhar a luz. Se você não está brilhando na sua vizinhança, se você não está brilhando no seu trabalho, alguma coisa está errada. Você está ofuscando a luz de Cristo. Está errado, irmãos. Porque é isso que Jesus está dizendo. Jesus, precisamos realizar a obra de Deus, pela qual eu fui enviado. E ele está dizendo isso compartilhando, é o Deus compartilhando comigo. É por isso, eu entendi depois porque Paulo escreveu. Paulo escreveu dizendo assim, nós somos cooperadores de Deus. O que é cooperador? Aquele que opera junto, juntos, operador juntos de Deus. Nós operamos com Deus. E o que Deus quer fazer, precisa ser feito enquanto é dia. Mas também há outro lado. Eu falei de um lado mais ou menos físico, da nossa existência aqui, enquanto estamos aqui. E eu gosto muito quando diz lá em Atos capítulo 13, que Davi servindo a sua geração. Quanto tempo Davi viveu? 60 anos? Mas foi um sujeito que serviu a Deus desde a sua adolescência, desde a sua criancice. Ele serviu a Deus. Ele era conhecido em Israel como a lâmpada de Israel. Por quê? Porque brilhava, apesar de todos os seus defeitos, de todos os seus pecados, Davi brilhava a luz de Deus para Israel. É por isso que ele era conhecido como a lâmpada de Israel. Aleluia. Você é conhecido como lâmpada em algum lugar? Precisamos, irmãos. Essa igreja está sendo lâmpada para este mundo? Tem que brilhar? Então, a primeira coisa é este dia que é a nossa existência. Mas também há um dia, Deus fala de um dia que vai chegar uma noite, vai chegar um momento em que a igreja será arrebatada, e aí não teremos mais a luz de Cristo aqui, irmãos. Aí será cada um por si, Deus por todos. Na grande tribulação, claro que ninguém dessa igreja vai ficar. Estou profetizando. Amém? Amém? Por amor de Deus, digo amém aí, em nome de Jesus. Então, mas quem ficar, irmãos, vai ter que enfrentar a noite. E a noite é a ausência de Cristo. Porque o mundo será entregue à regência absoluta do inimigo. É uma coisa séria. E sabe de uma coisa, irmãos? Nós estamos vivendo nesse momento. Esse momento do apagar das luzes. Só não vê quem não quer enxergar. Jesus disse, será como um dia de Noé. As pessoas não vão acreditar. Mas Jesus está voltando. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida. Jesus está voltando. Talvez, hein, Guilherme, não dá nem para casar com a Lara. Vamos orar para que case? Amém? Não, quando falava no meu tempo lá de jovem, quando dizia assim, Jesus está voltando, eu disse, Jesus, meu Deus do céu, não vai dar tempo de eu casar, oh meu Deus. Segura aí, Jesus, segura aí. Isso era os pensamentos dos jovens, né? Não, irmãos, a igreja diz, ora vem, Senhor Jesus. Quantos querem que Jesus volte para resgatar a sua igreja? Podem glorificar o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Enquanto é dia, precisamos fazer a obra de Deus. Precisamos. E precisamos entender, irmãos, que não é só mutualidade, não. A mutualidade é sinal da ação de Deus na nossa vida. A manifestação do amor é a ação, é sinal da ação, da manifestação de Deus na nossa vida. Mas nós precisamos ir além. Lá em Romanos, me ajuda aí, pastor, Isaías, Romanos, deixa eu ver, Romanos diz assim, acho que é 13, como crerão se não há quem pregue? 10, né? Então, por favor, Romanos 10, vamos lá, o que é que diz a palavra de Deus? Romanos 10, me dê o versículo aí, por favor, irmãos, me ajudem. 13, Romanos 10, 13, olha o que Paulo diz.
Começa quando? (13), né? Então vamos lá, vamos começar no 13, vamos lá. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora veja bem o que é que Paulo vai dizer. Todo aquele que invocar o nome de Deus, como, vamos lá, 14. Como, pois, invocarão aquele a que não creram? E como crerão naquele de que não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Está entendendo a responsabilidade da igreja? Jesus está dizendo assim, olha, se vocês não brilharem, se vocês não refletirem a luz de Cristo, não vai ter gente que vai crer. Vocês precisam brilhar, vocês precisam refletir essa luz. Tem que ter, a luz tem que... Jesus disse, a luz de nada adianta se for colocada embaixo da mesa, ela precisa ser colocada no local alto, para que as pessoas vejam. A igreja é como... Paulo vai dizer que nós somos como um astro deste mundo. É a igreja, irmão, somos nós. Então, quando a igreja se apaga, o que acontece? Pessoas deixam de ser salvas. Só que Deus vai levantando a igreja local, essa igreja aqui local. No dia que perder essa ideia, se voltar para si, ela se acaba. Quando acabou a igreja de Éfeso, de Atira, todas as igrejas da Galácia, todas elas se acabaram. Na Europa, vai lá, vai na Europa. Igrejas são transformadas agora em boates, templos, melhor dizendo. Por quê? Porque apagaram as luzes. Deixaram de brilhar a luz do Evangelho. Deixaram de brilhar a luz de Cristo. Aliás, é a terceira coisa que Jesus vai dizer. Como se manifesta? Se manifesta através de Cristo. É por isso que Jesus termina o versículo: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Então, nós temos que fazer brilhar esta luz de Cristo. Nós somos responsáveis por isso. Nós precisamos fazer brilhar essa luz. Nós precisamos, irmãos. E sabe de uma coisa? Deus tem nos dado tudo hoje, nos dias de hoje. Nos dias de hoje, Deus tem nos dado tudo, mas tudo, para que a gente pregue a palavra, para que a gente brilhe a luz de Cristo. Mas sabe o que eu vejo nos nossos dias? É a igreja se voltando cada vez para si mesma. Para si mesma, para o seu mundo, e esquecendo do mundo que jaz no maligno, as pessoas que estão indo para o inferno. Nesse momento agora, eu queria que apagasse as luzes aqui, e eu vou pedir permissão a você. Eu ouvi um testemunho de um pastor, de um missionário, que me tocou muito no coração, e me fez pensar assim: poxa, nós temos tudo. O que nos falta para pregar o Evangelho? O que nos falta para ser luz do mundo? O que é que está faltando em nós? Eu queria que você ouvisse esse testemunho, que é um vídeo. Vai demorar um pouquinho, uns 8 minutos. Eu quero que você tenha paciência, mas preste bem atenção, por favor, neste vídeo. Dá para apagar a luz aqui? De 4 anos atrás, quando eu cheguei ao Brasil, vindo da África com a minha esposa, nós iríamos trabalhar há cerca de 4 anos atrás, quando eu cheguei ao Brasil, vindo da África com a minha esposa, nós iríamos trabalhar então agora na Amazônia, e nós iríamos então primeiramente mapear, pesquisar algumas etnias indígenas na Amazônia, onde o Evangelho ainda não havia chegado. Era a nossa primeira missão. E eu fui então para o coração do estado do Amazonas, uma cidade chamada Tefé. E dali então tomei uma voadeira, eu e um guia indígena, e nós subimos o rio Solimões e o rio Japurá, cerca de 2 dias e meio. Chegamos até um local chamado Maraã, e dali então as tribos que eu gostaria de pesquisar, elas estavam há alguns dias ainda de caminhar neste lugar, mas fica mais ou menos aqui 4 dias caminhando nessa direção aqui na mata. Se você aguentar, nós vamos. Eu disse: se eu aguento eu não sei, mas vamos tentar, vamos caminhando. Ele disse: olha, só há um problema, eu posso caminhar com você 30 dias na mata, mas eu não gosto de conversar, então por favor fique em silêncio. Nós gastamos ali 1 semana na mata, eu nunca senti tanta falta de conversar com alguém.
E o fato curioso, era a primeira entrada que eu fazia na Mata Amazônica, minha primeira experiência. E até então estava assim bem relaxado. E queridos, no 4º dia de caminhada, nós estávamos prestes a entrar em uma daquelas aldeias ainda sem o evangelho. Eram 3 tribos, a tribo dos Cambeba, Miranha e Cocama. E nós estávamos prestes a entrar na primeira aldeia da tribo dos Cambeba, aldeia ainda não alcançada, há 4 dias de caminhada na mata, em um local remoto, e eu bem sabia que não havia nenhuma agência missionária trabalhando ali entre eles. Eu havia já pesquisado isso muito bem. Para minha surpresa, eu entrei naquela aldeia juntamente com meu guia, e os indígenas, eles estavam ali e não se assustaram com a nossa presença. Eles estavam limpando um lugar no meio da aldeia, com alguns galhos, limpavam cuidadosamente aquele lugar. Eu então, utilizando o meu guia como intérprete, comecei a conversar com eles, e ali lhes perguntei: o que vocês estão fazendo? E eles falaram: nós estamos aqui preparando o lugar para o culto hoje à noite. Eu falei: culto hoje à noite? Eu acho que esse pessoal entendeu mal a pergunta, então meu intérprete falhou na resposta, na tradução. Porque nós estamos aqui há dias de caminhada, no meio da mata, e não há missionários por aqui, eu bem sei, já pesquisei, nenhuma agência enviou missionários para este lugar. Mas eles foram tão assim afirmativos, e eu lhes perguntei: vocês são crentes? Eles se assustaram e perguntaram: mas é claro que nós somos crentes, se você não é crente... Eu me lembro até hoje que 2 indígenas lá atrás levantaram as mãos e gritaram: aleluia! Eu falei: são crentes e são pentecostais. Mas quem lhes trouxe o evangelho? Qual foi o missionário? Qual foi a missão? Qual foi a igreja? Eles falaram: olha, desse negócio aí a gente não entende, mas quem nos trouxe o evangelho foi um homem chamado Seu João. É um ribeirinho, é um pescador e mora logo ali embaixo em um flutuante. E eu entrei então naquele flutuante, era um casebre feito totalmente de madeira, um casebre bem envelhecido, 3 por 4 metros mais ou menos. Quando eu observei aquele casebre, olhando ali pela janela, havia ali dentro daquele quartinho apenas 4 redes poídas, já bem envelhecidas. Havia uma cadeira que estava quebrada e uma panela, só isso. Sentado no chão estava um homem que segurava a palavra de Deus bem próximo assim da sua face, colocando assim o dedo sobre cada frase que lia, e aparentemente ele lia a palavra de Deus com muita dificuldade. Era o Seu João. Eu entrei e disse: Seu João. Ele se assustou, disse: quem é você? Eu disse: meu nome é Ronaldo, eu sou missionário. Ele disse: só um momento. Abriu a janela e gritou: Maria. Maria era a esposa. Venha para casa e traga depressa as crianças, porque chegou em nossa casa um missionário de verdade. E queridos, eu jamais fiquei tão constrangido como naquele dia em chegar em um lugar como missionário. Sabem por quê? Porque eu estava ali com cobertura de oração das igrejas que me enviavam. Eu estava ali com meu sustento suficiente para contratar uma voadeira, um guia indígena e tudo mais. Estava ali com aquela mochila especial com proteção para os rins, com botas especiais para caminhada na mata. E estava ali perante um homem que não tinha nada disto, mas era um homem que tinha paixão pelo Senhor Jesus. Eu disse: Seu João, o missionário é o Senhor, o que lhe trouxe aqui? Ele disse: meu missionário, eu sou membro da Assembleia de Deus, eu sou ribeirinho, sou pescador, e eu morava em um local que tinha pouco peixe. Entrei na mata à procura de um rio que tivesse mais peixes, e eu cheguei então neste lugar. Eu olhei para o rio e disse: e esse rio tem mais peixe? Ele falou: olha, verdadeiramente esse rio praticamente não tem peixe, mas já plantei 6 igrejas para a glória de Deus. 6 igrejas para a glória de Deus. Duas entre os Cambeba, 2 entre os Cocama, 2 entre os Miranha. 6 igrejas. E queridos, eu louvei a Deus pela vida daquele homem. Mas aí chegou a Maria com os seus filhos, seus 4 filhos, crianças entre 7 a 14 anos de idade. Eu falei: Seu João, estou muito preocupado com o senhor tem 4 filhos, 7 a 14 anos de idade. O senhor está no meio da mata, aqui não tem nada, aqui não tem clínica, não tem hospital, não tem estrada, não tem escola, não tem nada. O senhor não se preocupa com seus filhos? Ele disse: meu missionário, eu estou deixando aqui uma herança para os meus filhos.
Eu olhei para aquela casinha quase caindo, olhei para uma canoa ali quase afundando, e eu falei, mas que herança é essa? Que herança que o Senhor está deixando para os seus filhos? Ele me respondeu, eles viram o que Deus pode fazer e jamais se esquecerão disso. E queridos, não preciso nem falar que eu gastei os outros 3, 4 dias saindo daquela mata, só com este pensamento em minha cabeça, e essa oração no meu coração: Senhor Deus, faça-me como o seu João, me dê essa paixão, me dê essa obediência, me dê esse altruísmo, me dê essa disposição. Eu quero ser como aquele homem, sem me preocupar com o que cerca a minha vida, com os meus benefícios, com os meus interesses, com aquilo que eu vou carregar, com a minha aposentadoria. Eu quero servir ao Cordeiro Jesus. E ali estava um homem que não tinha preparo, que não tinha envio, que jamais usou para si o termo missionário, nem obreiro, nem nada. Era crente no Senhor Jesus, mas um homem apaixonado por Deus, disposto a ir até a 4 dias de caminhada na mata, levar a esposa e 4 filhos para alcançar aqueles povos. Eu saí da mata, cheguei até Fé, mandei ali uns e-mails para os amigos que trabalham com banco de dados dos povos indígenas não alcançados, e falei, olha, sabe aquelas 3 tribos não alcançadas? Cambeba, Miram e Cocama? Sim, Ronaldo, estão aqui bolinhas vermelhas no meio da Amazônia, são os grupos não alcançados. Pode riscar, já foram alcançados. E eles falaram, muito bem, qual foi a missão? Não tem missão. Mas qual foi o missionário? Não tem missionário. Mas como foi? Coloque aí, seu João para a glória de Deus. Seu João para a glória de Deus. Aleluia. Irmãos, quando eu ouvi esse testemunho, me partiu o coração e me trouxe uma dor na consciência tão grande. Uma dor na consciência. Para brilhar a luz de Cristo, não precisa de grandes ferramentas, de grandes coisas. Basta que a gente brilhe a luz de Cristo, como o seu João brilhou para aqueles indígenas. Basta ter o amor de Deus no coração. Basta ter consciência. Basta ter consciência daquilo que nós temos que fazer. Daquilo que nós temos que fazer. É por isso que Jesus, precisamos. Jesus diz aqui no versículo de número 4. Precisamos realizar a obra daquele que me enviou. Aí eu fiquei pensando, seu João, pelo testemunho, seu João, assembleiano, imagina ele lá, ribeirinho, querendo pescar os peixes ali, não tem peixe aqui, é assim, normalmente é assim, o pescador é assim. Eu me lembro quando eu saía para pescar com o meu sogro lá em Angra dos Reis, a gente ia para um pesqueiro, aqui está ruim, vamos para o outro aqui. Aí ficava às vezes, Idom que eu diga, né, Idom? No dia que o Idom, não sei se era o perfil do Idom, mas não tinha peixe em canto nenhum. E o Idom ficava desesperado, porque 3 minutos que ele botava a linha na água, ele queria um peixe, não tinha peixe. Aí ele, vamos embora daqui. Não, calma, nós vamos pescar. Mas nós pegamos alguma coisa, né, Idom, naquele dia? Para a graça de Deus, Deus abençoou a gente. Mas é assim o pescador ele vai aonde tem o peixe. E ele saiu atrás de peixe. Sim ou não? Vamos analisar aqui, vamos pensar aqui no seu João. Ele saiu atrás do peixe, mas Deus tinha um propósito maior, que não era para pescar peixes. Parece a história de Pedro, não parece? Eu vou fazer de você o quê? Pescadores de homem. E ele vai para aquela região. E pela a estatística e pelas como é que se diz, as informações, aquela região era uma região que não tinha ainda sido alcançada pelas instituições, pela igreja, o trabalho missionário. E ninguém sabia o que o seu João estava fazendo lá. Mas o seu João estava brilhando. Seu João estava brilhando a luz de Cristo. Dá para entender isso, irmãos? Sabe, e nós que temos tudo, por que a gente não está ainda com este amor, com esse fervor de brilhar essa luz de Cristo? Por que eu estou falando isso, irmãos? Irmãos, nós vamos ter um cursilho agora. É um esforço.
Eu estava fazendo uma retrospectiva na minha cabeça, antes de vir para a igreja. Hoje, setembro, esse mês de setembro. Eu não sei qual foi o dia, se alguém que fez o primeiro concílio lembrar qual foi a semana, qual foi o dia do mês. Mas se você olhar lá a fotografia, está lá, primeiro concílio masculino, foi o primeiro concílio que teve. Foi setembro de 2013. Ou seja, esse mês nós estamos completando 10 anos de concílio. 10 anos. E essa foi a ferramenta que Deus nos deu. E me permita aqui, talvez tem pessoas que não já chegaram e não sabem como isso aconteceu. Essa igreja se reuniu, logo que ela começou a existir, nós nos reunimos e começamos a buscar a Deus. Porque a gente diz assim, como é que a gente vai fazer para pregar o Evangelho? Como é que a gente vai fazer para brilhar a luz de Cristo? Panfletos, naquela época, hoje está melhor, mas quem viveu Águas Claras há uns 10 anos atrás, 15 anos atrás, sabe o quanto se entregava de panfletos aqui. Porque esses prédios não tinham todos, eram muitos prédios oferecendo. E você parava no sol, senão eram 500 pessoas entregando panfletos. Agora, se você vai entregar panfleto de Jesus, imagina, você juntava aqueles panfletos e jogava tudo fora. Águas Claras tem uma coisa diferente, são condomínios. As pessoas vivem naquela ilha do condomínio. Entram e ficam ali. No condomínio tem tudo. Tem condomínios aí que tem condomínio que tem piscina no apartamento. Você acredita nisso? Tem tanque batismal de um apartamento, irmãos. Entenderam? Então as pessoas vivem muito para elas mesmas. Como é que a gente vai pregar o Evangelho, irmãos? E nós começamos a orar. E aí nós convidamos o pastor Estevão para uma situação que nós estávamos vivendo aqui, para trazer uma palavra para a família que estava precisando na época. E ele veio, ele se colocou, a igreja era em cima ali do CNA, não é isso, pastor Isaías? E ele veio dar a palavra, e lá depois ele falou para a gente, disse assim, olha, eu queria que vocês conhecessem o trabalho de concílio. E aí, a gente foi para lá para fazer o concílio. Nós fomos lá fazer o primeiro concílio. E de 2009 a 2013, essa igreja toda, das pessoas que estavam aqui, foram para João Pessoa. Muitos que estão aqui foram para João Pessoa. Nós levamos gente para o concílio de jovens, concílio feminino e concílio masculino. Foram 2 ou 3 anos só nos preparando. E Deus nos deu essa ferramenta. Até que nós realizamos o primeiro concílio. Deus nos deu isso, irmãos. É o seu João nosso. O seu João é essa ferramenta. Entenda isso. Mas sabe o que eu me ressinto? É que ainda a gente não tem a consciência disso. A gente não tem a consciência disso. Porque a coisa mais difícil para a gente é convidar pessoas. E não venha me dizer, eu não estou brigando com você, por favor, eu estou me incluindo nisso. Que nós não temos rede social para convidar pessoas. O que está faltando é essa intrepidez, esse amor do seu João na nossa vida. Irmãos, desculpa, eu estou lavando roupa suja aqui. Mas se a gente fizer uma autoavaliação nossa, é isso que está acontecendo. É isso que está acontecendo. E nós precisamos, irmãos, ter essa consciência. O seu João me envergonhou profundamente. Não preciso de muita coisa. O que precisa, sabe o que precisa para Deus, irmãos? Um coração disposto a servi-lo. Uma pessoa disposta a pagar o preço. E o preço de Jesus, o jugo de Jesus, não é pesado, irmãos. Não é pesado. Não é. Eu imagino aquele seu João chegando no primeiro dia naquela tribo indígena ali, naquelas tribos. Como é que ele olhou para aquilo lá? Ele sozinho. Ele podia dizer assim,
Não tem um pastor aqui, não tem um louvor, a Hélida não está aqui para a gente louvar, o Cristiano não veio para o teclado, não temos aqui o pessoal do som. Como é que eu vou ganhar alma para Jesus aqui? Eu não tenho estrutura, eu não tenho nada. Ele pensou nisso? Não, irmãos. Eu imagino que ele foi entrando e foi se comunicando com aquelas pessoas da melhor maneira. E ele entregou para aquelas pessoas o melhor que ele tinha. O melhor que ele tinha não era a sua casa, nem o seu barco. Era o tesouro que ele tinha no coração, chamado Jesus Cristo. Esse era o tesouro do coração do seu João. Eu estou pensando aqui na vida do seu João. Era o que ele tinha. E é o que nós temos de mais precioso. Você acha que na sua vida o que é precioso? É o seu carro? É o seu trabalho? É o dinheiro que está no banco? É a casa que você construiu? Isso é o mais precioso da sua vida? Me desculpe, irmão. Paulo vai dizer que nós temos um tesouro no vaso de barro. O bem maior que nós temos na nossa vida é Jesus Cristo. Entenda isso. Entenda. Você que está em casa, entenda. É Jesus na tua vida. É Cristo em nós. O esplendor da glória de Deus na nossa vida. Um tesouro em vaso de barro. Eu e você somos vaso de barro que a qualquer momento se quebra e acabou. Acabou. E aí a gente tão arrogante, às vezes na igreja, tão arrogante. Ah não, eu não posso, porque eu não tenho, eu preciso disso, eu preciso de luzes, eu preciso de... Não, irmãos, é só brilhar a luz de Cristo. O Espírito faz brilhar a luz de Cristo na sua vida, mas se coloque na posição de brilhar, irmãos. Sabe, quando eu sou de bolinha, as coisas que a gente aprende é que o farol está ali. Para quê? Para iluminar o quê? Para dizer que tem perigo aqui. Ninguém esconde um farol debaixo d'água, não. Onde é que a gente bota o farol para as pessoas, os navios verem? No lugar mais alto da ilha, no lugar mais alto do obstáculo. Aí brilha, e quem vem longe vê aquele farol dando aquela volta, a luz... É assim, irmãos. Sabe, me envergonhou muito quando eu vi esse testemunho. Eu disse, Jesus, eu tenho tudo. Eu não estou dizendo que você vai vender tudo, eu estou dizendo que você pode ter tudo, mas você não pode perder a perspectiva de que Deus tem para a sua vida. Olha, não precisa de grandes coisas. Eu não sei cantar, não é isso que Jesus diz assim, brilha a luz, brilha a luz, brilha a luz, que eu faço o resto. Brilhando a luz, eu faço o resto. Não precisa ter título de missionário, não precisa ter título de pastor, não precisa nada disso, irmão. É somente querer. Querer. E aí a gente vai ali para o que diz Paulo, que eu li na semana passada, eu queria ler novamente, lá em Filipenses capítulo 2, versículo 13. Esse versículo está me tocando muito no coração. 2,13. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a sua boa vontade. Sabe o que Agostinho disse sobre isso? Ele disse assim, nós desejamos, mas é Deus quem implanta em nós o desejo. Portanto agimos, mas é Deus que age em nós. É Deus que efetua. E o que significa esse efetuar? Operar, trabalhar, atuar, vitalizar, produzir. É Deus. Sabe o que acontece, irmãos? Quando você coloca o seu coração realmente para Deus, você coloca assim, diz assim, Senhor, eu quero brilhar. Faça essa experiência. Faça essa experiência. Diga assim, jovem, faça essa experiência. Diga assim, Senhor, eu quero ser usado por Ti, eu quero ser luz. Sabe o que vai acontecer? Deus vai produzir pelo seu espírito, no seu coração, essa vontade de servir a Ele, o desejo de se entregar, e cada vez mais isso vai se aprofundando, vai se avolumando na nossa alma, sabe? Aí Deus efetua,
realiza, e Deus transforma, e Deus faz e começa a te usar. Você não precisa ser usado para você falar para grandes multidões, mas você pode ser um seu João. Pessoal, já pensou no dia que nós chegamos no tribunal de Cristo? Seu João, por favor, eu vou ficar envergonhado. Seu João, o que é que o senhor fez? Jesus disse assim: servo bom e fiel. Você não tinha nada, mas você fez tudo. Você não tinha nada, nada. Ele não tinha nada, nada, mas fez tudo. Quantas pessoas naquelas tribos foram salvas por meio de João? Há um hino que diz assim: como posso, tendo as mãos vazias, a Jesus me apresentar? Irmãos, deixa eu dizer uma coisa, eu preciso dizer isso aqui. Jovens, preste atenção aqui, jovens, olha. Existe uma coisa chamada Tribunal de Cristo. A gente precisa ter consciência disso. O que é que acontece no Tribunal de Cristo? Esse tribunal não será para os descrentes. Esse tribunal será para os crentes. Que diz isso é a palavra de Deus. E Jesus vai julgar a cada um de nós segundo a nossa obra. Aquilo que fizemos. Aquilo que realizamos. Jesus vai julgar. E de acordo com esse julgamento, nós receberemos os galardões. Agora, se você é tão baixo, tão, sei lá, não, só quero a salvaçãozinha, sabe? Eu acho que é a falta de amor. Amor a você mesmo. Eu quero tudo que Deus possa me dar. Eu quero fazer tudo por Deus. Eu quero realizar tudo que eu puder por Deus. Agora, mais uma coisa, se Deus é capaz de usar seu Joãozinho lá, que não tem nada, para salvar tanta vida assim, o que Deus faria com esta igreja? Já pensou? Já pensou que aqui se levantasse não sei quantos seu João aqui? Irmã Conceição, como é que é o seu nome? Seu João. Pastor Zé, como é o seu nome? Seu João. Renato, seu nome? Seu João. Davi, como é o seu nome? Seu João. Rosângela, seu nome? Seu João. É só seu João nessa igreja. No mundo espiritual é só seu João. Pessoas cheias de amor, com dedicação, com disponibilidade, com vontade. Sabe? É isso, irmãos, que Deus está querendo. Só isso, somente isso. A gente precisa se acordar para isso, irmãos. A gente, às vezes, acha que está fazendo, eu estou muito para a igreja, eu já faço muito, eu já estou demais. Eu preciso viver, eu preciso ser feliz. Louco, amanhã, nesta noite, pedirão a tua alma. O que juntaste, para quem será? Para quem será? Nada disso vai acontecer. Eu acho que é 1 João, se eu não me engano, por favor, me ajuda aqui. 1 João, capítulo 2, versículo 7, se eu não me engano. 1 João, capítulo 2, versículo 17. Olha o que diz aqui, ó. Leia comigo, vamos lá. O mundo... É Deus que está falando isso para a gente. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. João vai dizer que a glória do homem, a produção do homem, o que o homem realiza aqui na terra é como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a sua flor, cai a sua glória. Quem ouve falar de Ulisses Guimarães? Esta geração não sabe nem quem é Ulisses Guimarães. Mas foi o homem mais importante desse país nos anos de 1986, 87, 88. Foi ou não foi? Cadê a glória de Ulisses Guimarães? Mas a glória de Seu João reflete para a eternidade, irmãos. Aleluia! O mundo espiritual conhece quem é Seu João. Sabe quem é Seu João. E respeita São João, porque se deixar ele vai ganhar todas as tribos.
Ele vai pregar o evangelho para todo mundo, ele vai brilhar para a luz. O mundo espiritual sabe que ele é o inimigo. O mundo espiritual maligno sabe que ele é o inimigo do inferno. Sabe por quê? Porque ele é um amigo de Deus. Porque ele é um amigo de Deus. Ele colocou a sua vida para glorificar a Deus e servir a Deus. Isso é só para a gente pensar um pouco, tá? Para a gente pensar um pouco, irmãos. A gente dá tanta desculpa, a gente diz tanta coisa para Deus, a gente se dobra, canta hinos bonitos, faz isso, faz aquilo, mas a nossa vida mesmo. E eu me sentia assim quando eu vi esse testemunho. Eu me senti pequeno demais. Eu me sentia assim, meu Deus do céu. Como é que o ser humano, ele pode fazer isso? Eu não posso. E Deus colocou no meu coração, busca. Eu acho que está lá em Tiago. Os versículos estão batendo na minha cabeça aqui. Lá em Tiago. Vamos lá em Tiago, por favor, me ajuda aí, pastor Isaías. Meu ajudante, tá? Tiago diz assim: aproxime-se de Deus, que Deus se aproxima de você. Está em Tiago, está naquela parte... Está na parte em que Tiago diz assim: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. 4:8, bota aí 4:8, por favor. Leia para mim o que está escrito aí. Aleluia, isso é uma promessa. Quanto mais próximo, quando você dá um passo para Deus, Deus dá 10 passos em sua direção. Você dá mais um passo e Deus dá mais passos em sua direção. É assim que acontece, é a promessa de Deus na nossa vida. Você era pecador e começou a se aproximar de Deus, porque parou? Porque parou. Aí o salvou aqui, porque parou? Continua na caminhada em direção a Deus, que Deus vai continuar a caminhada em sua direção. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele, o que acontece, fugirá de vós, irmãos. O que eu estou pedindo para a igreja não é nada mais do que façamos um pacto com nós mesmos de nos aproximarmos de Deus, irmãos. Só isso. Eu não quero seu dinheiro, eu não quero construir templo suntuoso, eu não quero programa de televisão, eu não quero nada disso. Eu quero que você se aproxime de Deus. Eu quero me aproximar de Deus. Pastor, quantos anos o senhor tem? Eu tenho 68 anos, mas eu ainda quero me aproximar mais de Deus. Eu quero me encontrar com Deus, porque Deus é tudo para mim. É a luz que brilha na minha vida. Eu tenho tudo que eu tenho, devo a Ele, para a glória dEle, irmãos. Aleluia! Nada do que eu juntei aqui vai comigo depois. A única coisa que vai é aquilo que eu fiz no reino espiritual. Só o que vai. Só. E agora parece que as coisas estão piorando. As coisas vão piorar ainda mais. Porque estão dizendo aí que até a sua casa, o seu bem privado pode ficar para o Estado. Eu já falei para o Marquinhos, olha, se o Brasil continuar assim, nesse apartamento aqui que eu tenho, a única coisa que eu tenho na vida é o apartamento e o carro. Isso aí não vai ser seu não, meu filho. Olha como o diabo é tremendo. Isso não vai ser seu não. Não brinque com isso não, que pode acontecer. Isso já aconteceu em vários países. Vai ficar para o Estado. Ou seja, se você pensa que tem uma coisa, agora que você não tem mesmo. Mas o que você tem, ninguém pode roubar, que é Jesus Cristo na sua vida. Ninguém pode tirar. Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Será perseguição, será nudez, será espada? Será o futuro, o presente? Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Porque somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Você pode glorificar o nome do Senhor? Irmãos, vamos servir ao Senhor, faça a sua parte, convide pessoas. Olha, a ferramenta Deus nos deu. Eu fico às vezes lamentando quando eu vejo muitas pessoas crentes e poucas pessoas para serem salvas. A matéria-prima do Espírito Santo, sabe o que é? São pecadores, irmãos. Não é crente não. Crente a gente faz outro encontro. A gente vai para a igreja, a gente vai para o núcleo, a gente aprende a palavra de Deus. Agora, pecador precisa receber a luz de Cristo. E a gente faz o esforço
financeiro, pessoal, as pessoas trabalhando. E muitas vezes a igreja não se movimenta para levar pessoas. Isso me ressente o coração, irmãos. Que a gente seja seu João aqui. Se você não tem, não sei pregar, mas você sabe convidar. Bota no coração. É Deus que opera o desejo e o realizar. Bota no seu coração. Bota mesmo no seu coração. Digo, Senhor, eu vou convidar uma pessoa, eu vou levar para o concílio. Isso é de Deus ou não é de Deus, irmãos? Isso faz parte de Deus ou não faz? Sinceramente. Faz parte de Deus. Deus quer isso ou não quer? Isso é a vontade de Deus, sim ou não? Sim. Aí, o que é que o Paulo está dizendo? É Deus que efetua o desejo e realiza o desejo do coração. Sabe o que vai acontecer? O Espírito vai tomar posse desse seu desejo e vai realizar. E vai realizar. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Você crê, pastor Isaías? Você crê nisso? Crê que se a gente colocar no coração verdadeiramente aquilo que a gente quer para Deus, Deus vai realizar? Não estou falando aqui de comprar uma casa nova, estou falando assim, no mundo espiritual, aquilo que Deus quer que a gente faça. Se um jovem disser assim, olha, eu quero servir a Deus. Olha o que eu estou dizendo para você. Se você colocar no coração isso, eu quero servir a Deus. A minha vida será para Deus. Se você colocar isso no coração, Deus vai levar a sério. E Deus vai realizar. Eu tenho certeza absoluta. Eu tenho certeza absoluta. Agora o problema é que o nosso coração é muito dividido. Até o meu coração, o seu coração, a gente precisa tomar conta desse coração e colocar desejos sadios. Tiago diz assim, vocês pedem, mas pedem mal. É por isso que não recebem, porque pedem para o seu deleite. Amém, irmãos? Eu queria terminar cantando aquele corinho, usa-me, Senhor, como um farol que brilha ao longe, como ponte sobre as águas, abrigo no deserto, flecha que acerta o alvo. Quantos querem ser assim na palavra de Deus? Vamos ficar de pé e vamos cantar esse corinho. Eu queria que a gente cantasse esse corinho como uma oração, irmãos. A gente pode orar cantando. Se você realmente deseja, não fique de boca calada, não fica pensando em outra coisa. Você que está em casa também, vamos cantar juntos, vamos ser, que essa seja o desejo do nosso coração. Senhor, usa-me, transforma-me, usa-me. Senhor, me faz sair da minha letargia espiritual, da minha zona de conforto, e me transforma como o seu João. Você não precisa ir para o Amazonas, não. É no seu prédio, é no seu trabalho, é na sua casa. Às vezes na sua casa, irmãos. A tribo que você tem que ganhar está na sua casa. A tribo que você tem que ganhar está no seu trabalho. A tribo que você tem que ganhar está na sua vizinhança. O seu João aproveitou onde ele estava. Onde ele estava. E ali ele brilhou. Ali ele brilhou. Deus só quer dizer assim, brilhe onde você está. Brilhe onde você está. Tiago, brilhe onde você está. Caio, né? Caio, brilhe onde você está. Paulo, brilhe onde você está. Marcelo, brilhe onde você está. É só isso que Deus quer. Brilhe. Sabe, Deus vai formando assim pessoas para o reino. Vai formando. Os corações que são, Jesus disse assim, aquele que vem a mim verdadeiramente, de maneira alguma lançarei fora. Eu posso entender isso do ponto de vista da salvação, mas eu posso entender também do ponto de vista de propósito de Deus na minha vida. Porque quanto Deus não sentir que você está dizendo assim, eu quero o meu propósito de vida é esse aqui, eu quero ter isso, eu quero fazer isso, eu quero brilhar. Onde eu estiver, você não vai ter que largar emprego, não vai ter que fazer nada disso. Algumas pessoas fazem como eu fiz, mas são exceções. Mas onde você está, você vai brilhar ali.
E você bota no coração, e quando menos espera, as pessoas começam a chegar perto de você. E você não vai entender, mas é o Espírito que vai conduzindo, irmãos. E você diz assim: eu não tenho muito para oferecer, mas o Espírito vai e traz a palavra no seu coração. Às vezes você, no salão lá de beleza, Lindalva, é você, fala para o cliente: Senhor, eu uso para abençoar essa vida. E o Espírito vai e usa. Mas basta que a gente abra a boca. A gente faça como Isaías, não o pastor Isaías aqui, mas o Isaías, o profeta. A quem enviarei? Envia-me a mim, Senhor. A minha casa precisa. Quantos tem na sua casa pessoas que precisam ser salvas? Quantos tem aqui? Sua família. Você pode ser essa ponte. Você pode ser este farol. Eu queria que você se acalmasse agora, que a gente fosse para a bênção apostólica. A bênção apostólica, irmãos, é algo extremamente importante. Está lá no segundo. A bênção apostólica está lá no segunda carta de Paulo aos Coríntios. Deixa eu ensinar para você, para dar apoio à bênção apostólica. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, se eu não me engano, no último capítulo. O último capítulo. Deixa eu ver se está certinho. 13, versículo 14. Bote aí, 2 Coríntios 13. Isso é a bênção apostólica. Aqui, ó. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. É bíblica. Então esse é um momento muito importante. Não faça nada. Daqui a pouco a gente sai. Esse momento é o momento da bênção apostólica, tá certo? Então assim, não fica conversando, não fica assim. Preste atenção naquilo que o pastor está ministrando na sua vida. Amém? Não, fugiu 23:1. Lá, tá. O Senhor é o nosso pastor. De nada teremos falta. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre nossas vidas. Amém. Que Deus abençoe a todos.